Eu queria, em primeiro lugar, elogiar o trabalho que está sendo apresentado hoje. Eu achei um trabalho muito bem feito, é uma grande contribuição ao debate programático, e, como acabou de dizer o Flávio Dino, é um debate muito importante que se faça no Brasil, um debate com propostas de ideias, né? Vou dizer a vocês que eu comecei a estudar mais sistematicamente a questão tributária no Brasil há muito tempo atrás, nos anos 90, com o auxílio dos auditores fiscais e de um grande especialista em tributação que merece ser lembrado, morreu já há algum tempo, morreu cedo, o Osíris Lopes Filho, que foi secretário da Receita Federal do Brasil. Impressionante, aliás, um parênteses rápido, como no Brasil os grandes brasileiros não são lembrados e homenageados. E um deles é o Osíris Lopes Filho, que as novas gerações não devem nem conhecer de nome. Mas enfim, o que eu queria dizer realmente é que, se eu olho hoje o sistema tributário brasileiro do ângulo da justiça fiscal, a coisa mais impressionante é como ele mudou pouco em 25 anos, desde os anos 90, não é? E desde meados dos anos 90. Os contornos gerais são os mesmos, né? E é impressionante que isso seja assim, porque nesse meio tempo nós tivemos 14 anos de governos de centro-esquerda, liderados pelo PT, 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. E do ângulo da justiça tributária, o sistema tributário brasileiro não melhorou. Não estou querendo aqui fazer nenhuma crítica a esses governos, eles acredito que tenham tentado, talvez não tenham conseguido, eu não sei dizer com certeza, porque eu estava fora do Brasil, em Washington, em Xangai, a maior parte do tempo do período Lula-Dilma, mas eu não acompanhei tão bem as iniciativas legislativas e políticas desse período. Mas o que eu constato é que o sistema tributário brasileiro hoje continua muito regressivo, né? O que quer dizer isso, tecnicamente falando? Isso quer dizer que, embora alguns impostos sejam progressivos, no sentido que exijam contribuição maior à medida que cresce o nível de renda ou de riqueza, o sistema como um todo é regressivo, onera proporcionalmente mais os de menor renda e proporcionalmente os de mais alta renda e patrimônio. O que na prática é o seguinte, para ser mais claro, o Brasil é uma espécie de paraíso fiscal para os super ricos. Ou, no popular, como eu costumo dizer, a turma da bufunfa paga pouco imposto no Brasil. E esse é um tema muito delicado, porque a turma da bufunfa não quer pagar imposto, resiste ferozmente. E o Brasil é um país super conservador, e esse conservadorismo no Brasil aparece, inclusive, na inércia do nosso sistema tributário. Gente, é impressionante verificar que esse debate sobre tributação tem sido muito intenso na mídia, entre economistas, nos últimos anos, né, no Congresso, e tudo se passa como se a justiça fiscal não fosse um tema prioritário. O debate do assunto no Brasil passa ao largo dessa questão. Concentra-se, sobretudo, na melhora da eficiência e da estrutura da tributação indireta, né? O que não deixa de ser importante, mas a omissão do tema da justiça fiscal é uma coisa que realmente me impressiona. Por que o sistema tributário é injusto? 3 razões que são até mencionadas nesse estudo que vocês apresentaram hoje, rapidamente. O peso dos tributos indiretos, que é excessivo, e os tributos indiretos, a não ser quando incidem sobre bens e serviços de consumo de luxo, tendem a onerar proporcionalmente mais os setores de baixa renda, não? Aliás, o estudo de vocês não foca na reforma do sistema tributário indireto, desse ângulo da justiça fiscal, talvez com razão. O que vocês focam é imposto de renda e patrimônio, que são da questão da injustiça fiscal. O imposto de renda, gente, é basicamente o seguinte: você, se olhar o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, você vai ver que a relação rendimento tributável sobre renda total, ela cai com o nível de renda. Quanto maior o nível de renda, menor a renda tributável. Ou, inversamente, a participação do rendimento isento sobre a renda total cresce com o nível de renda. Isso está mostrado não só no estudo de vocês, mas também em trabalhos como, por exemplo, da Débora Freire, que é uma especialista em imposto de renda da pessoa física. Outro dado impressionante: a alíquota efetiva, definida como imposto devido sobre renda, o imposto de renda da pessoa física,
cresce, sim, é progressivo, portanto, o imposto de renda da pessoa física até uma faixa de 20, 40 salários mínimos, depois cai, torna-se regressivo, portanto. Por quê? Porque o imposto de renda ele tem alíquotas marginais máximas baixas e a renda de capital, em larga medida, isenta ou submetida à tributação linear. Vocês destacam com razão o fato da tributação não incidir, o imposto de renda não incidir sobre a distribuição de lucros e dividendos, o que é uma coisa absurda, que precisa ser corrigida, né? E aí o imposto sobre patrimônio é baixíssimo no Brasil. O ITR é muito baixo, chega a ser ridículo. O imposto sobre herança e doações, que é de competência estadual e do Distrito Federal, foi mencionado pelo governador Flávio Dino, também é explorado de forma insuficiente. A alíquota máxima, 8%, é baixa para padrões internacionais. Pode ser aumentada, como você sugeriu. Tem que ser progressivo, claro, né? Não se trata de tributar as pequenas heranças, mas tributar as grandes heranças, né? E tem o imposto sobre grandes fortunas, que existe no Brasil, mas só na Constituição. Desde 1988, a Constituição brasileira prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Notem o grandes, a intenção do Constituinte era tributar as grandes fortunas, os super ricos, né? E esse imposto diz muito sobre o Brasil, que ele existe na Constituição desde 88 e nunca foi implementado, né? E é um imposto que seria o primeiro imposto, gente, que não incidiria sobre a classe média e os pobres no Brasil. Não por acaso não foi criado, né? Dada a influência das grandes fortunas sobre a política no Brasil, né? Eu queria acrescentar uma coisa que eu não sei se foi destacada suficientemente no trabalho de vocês, que é que não basta mudar a legislação para torná-la mais progressiva. É muito importante também fortalecer a administração tributária, os meios de fiscalizar e implementar a legislação, porque os mais ricos encontram mil e uma maneiras de evadir a tributação, através do chamado planejamento tributário, que é uma forma de evasão fiscal. Então, se você não aparelha fortemente em termos tecnológicos, em termos de recursos humanos, a administração tributária, você não consegue fazer face a isso. E no Brasil, sempre existiu essa deficiência, apesar dos esforços para resolvê-la. Alguns pontos que eu gostaria de destacar no trabalho de vocês. Primeiro, é muito importante o que vocês fizeram, que vocês apresentam projetos de lei. Porque a minha experiência ao longo da vida, quando se discute política econômica e quer influir realmente, não basta ficar no plano das ideias gerais. É preciso entrar no plano da proposta, de propostas legislativas concretas, ou administrativas, se for o caso, né? Por exemplo, lá no FMI, por que a cadeira brasileira tinha influência? Não por causa do nosso poder de voto, que era baixo, mas porque, diferentemente da maioria dos diretores, nós apresentávamos concretas propostas legislativas. Não nos limitávamos a criticar o que era feito, mas apresentávamos nós mesmos propostas legislativas. Por que o Brasil, durante tanto tempo, estou falando do Brasil, não do Brasil atual, né? Claro, mas do Brasil do tempo do Lula e da Dilma, por que o Brasil influía no processo BRICS, por exemplo? Porque dentre os 5 BRICS, o Brasil era o que mais se dedicava a apresentar propostas concretas, legalmente formuladas, para o Fundo Monetário dos BRICS, por exemplo, arranjo de contingente de reservas, para o novo Banco de Desenvolvimento, onde o Brasil se destacou também na proposta concreta de documentos legislativos. Outra coisa, rapidamente, não quero falar demais, mas queria chamar a atenção de vocês para uma proposta que, mais ou menos esquecida, qual é uma das razões da baixa tributação sobre ativos, sobre patrimônios no Brasil? É que é difícil avaliar corretamente os ativos. E tem uma proposta que nunca foi implementada, nunca foi seriamente discutida, talvez porque seja politicamente impossível, que é do Maurice Allais, um prêmio Nobel de Economia francês, proposta apresentada há muito tempo, que diz o seguinte, ela talvez fosse útil para o ITR, por exemplo. O proprietário teria total liberdade de declarar o valor da sua propriedade para fins de tributação, mas ficaria sujeito a ofertas de compra dessa propriedade por parte da Receita Federal, digamos, com sobrepreço de 40%, ou de agentes do mercado com sobrepreço de 50%, ofertas frívolas. Quem fizesse uma oferta teria que depositar
imediatamente 10% da oferta e não teria direito à restituição em caso dela não ser confirmada. O proprietário seria, então, obrigado a vender e não poderia reclamar, porque estaria vendendo a um preço 140% ou 150% superior àquele que ele livremente declarou. Então, seria uma forma de garantir que houvesse uma avaliação correta dos ativos para fins de tributação. Eu sei que essa proposta apresenta dificuldades, pode-se invocar contra ela, mas como forçar o proprietário a vender? Isso vai contra o direito de propriedade, garantido pela Constituição. Mas a própria Constituição, que garante o direito de propriedade, garante também que a propriedade atenderá à sua função social. Estou lendo aqui um trecho do artigo 5º da Constituição Federal. E, portanto, o direito de propriedade não é absoluto. E entre as obrigações decorrentes da função social da propriedade, certamente está o de recolher corretamente os tributos devidos pela legislação. Então, para terminar, como disse o Flávio Dino, muito bem, vocês escolheram muito apropriadamente o lema. Trata-se de tributar os super ricos. É muito importante deixar claro para a classe média brasileira que ela não é super rica. Ela não será alvo dessas propostas de justiça fiscal. Ao contrário, a classe média no Brasil até paga bastante imposto. Então, não é deles que nós estamos falando. E se o problema é que os ricos vão fugir, vão tirar o capital do país, duas coisas. Primeiro, nós temos um regime de câmbio flutuante. Em determinados momentos, uma saída de fuga de capitais para o exterior pode até ajudar a provocar uma depreciação que seja requerida. E a depreciação vai desincentivar, uma vez ocorrida, a transferência de capitais para o exterior. E segundo, se esse mecanismo de mercado de flutuação cambial não é suficiente para controlar a fuga de capitais, é importante, e será importante mesmo, instituir, aplicar medidas regulatórias e de fiscalização para evitar a fuga de capitais para o exterior e garantir a possibilidade de uma tributação progressiva no Brasil mais justa. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela oportunidade.